Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e trago uma novidade para você. O artigo 12, inciso 7, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, foi regulamentado pelo governo federal. Esse regulamento veio no decreto 10.947, de 25 de janeiro de 2022. Trata esse assunto do plano de contratações anual. A lei prevê a necessidade de um plano de contratações anual. Cada órgão vai elaborar o seu plano de contratações anual, vai dizer o que vai contratar em termos de compras, de serviços, de obras, durante um período de um ano, exercício seguinte. Então, por exemplo, no ano de 2022, até o final de maio, eu tenho que elaborar o plano de contratações anual, mas vai abranger as contratações que ocorrerão em 2023, no ano seguinte. A ideia que o legislador tem, em primeiro lugar, é uniformizar as compras. Todos nós sabemos com antecedência o que o governo vai comprar. Então, é um documento que é indicativo para o mercado produtivo o que o governo precisa. Segundo ponto é que o plano de contratações anual deve refletir um alinhamento com a lei orçamentária anual. Eu não posso pretender comprar computador se na lei orçamentária anual do ano seguinte não houver previsão. O terceiro ponto importante é que essa contratação vai ficar cada vez mais alinhada com o plano estratégico do órgão. Então, são ferramentas novas que a nova Lei de Licitações e Contratos dispôs para melhorar a gestão pública brasileira, especialmente no ponto mais fundamental e onde somos mais carentes, a área de planejamento. O artigo 12 da nova lei trata exatamente disso e veio em muito boa hora a regulamentação. Mas tome aqui alguns cuidados. O primeiro deles é que o plano de contratações anual não vai ser feito num pedacinho de papel que a gente manda para o colega ou no formulário. A ideia era realmente ter um formulário do plano de contratações anual. Mas o governo federal decidiu que na administração direta, autárquica e fundacional do governo federal, o plano de contratações anual será feito dentro de um sistema. Portanto, não existe mais a ideia de você fazer uma planilha Excel com os seus números, um formulário em papel. Vai ser feito dentro de um sistema. E na ementa desse decreto, esse sistema já é referido porque ele foi instituído por esse decreto. É o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações. Esse sistema vai servir ao servidor para o ingresso de informações. E todo o tabelamento dele, todo o tabulamento das informações virão dentro do sistema. Além disso, é importante que a administração, quando for verificar os produtos que precisam, eles partam da área demandante. Então, o decreto também cuida disso. Ele cuida da área demandante, o que nós vamos precisar no próximo ano. Além disso, o plano de contratações anual ele vai permitir uma harmonização. Não adianta nada você comprar um veículo e não cuidar da manutenção. Nós temos exemplos aqui no Distrito Federal em que um órgão da Polícia Militar acabou comprando viaturas que ficaram estacionadas. Por quê? Porque não foi contratada a manutenção do veículo. São pontos que devem ensejar agora as contratações trabalhando de forma integrada, para que a gente não vá perder dinheiro público. Eu vou passar aqui a você rapidamente alguns dispositivos importantes do novo decreto. O primeiro deles é o artigo 2º, que trata dos conceitos. Lembram? Nós vimos em outros vídeos do nosso canal a ideia de que uma norma deve trazer os conceitos. E esses conceitos são autoridade competente, autoridade requisitante, área técnica, e aí vem o documento de formalização da demanda. O documento de formalização da demanda, nós vimos em outro vídeo, que é onde nasce a licitação.
É a partir de um problema que nós identificamos que nós vamos criar o documento de formalização da demanda. Agora, com o plano de contratações anual, é feita a integração desse documento com tudo que nós vamos precisar na administração pública no próximo exercício financeiro. O plano de contratações anual, o setor de contratações e o PGC, que eu referi a vocês, é uma ferramenta informatizada integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, disponibilizado pelo Ministério da Economia para elaboração e acompanhamento do plano de contratações anual pelos órgãos e pelas entidades de que trata o artigo 1º. Note, então, a informação de que você tem necessariamente que se modernizar. Nada de régua, planilha Excel do lado. Nós vamos trabalhar dentro do sistema. E isso traz também a necessidade de que esse sistema seja rigorosamente auditado pelos órgãos de controle. Além disso, nós vimos já os objetivos do plano de contratações anual e temos o artigo 6º, que trata das diretrizes. Nesse dispositivo, no artigo 6º, foi determinada a inclusão no plano de contratações anual todas as contratações que pretende realizar no exercício subsequente, incluídas as contratações diretas e as contratações que são feitas com base em recursos de organismos internacionais ou doação internacional. Além desse ponto, há exceções. Quais são as exceções? Não precisa colocar no plano de contratações anual as seguintes exceções. Primeiro, as informações classificadas como sigilosas. Segundo, as contratações realizadas por meio de concessão de suprimento de fundos. Lembra? A ideia de você trabalhar com o cartão corporativo para você dispensar valores muito pequenos, aqueles que são necessários, por exemplo, num deslocamento do servidor para regiões que não são atendidas, por exemplo, com manutenção de veículos. O pneu furou na estrada, o servidor precisa de um socorro, ele tem lá o seu suprimento de fundos ou cartão corporativo. Também as hipóteses previstas nos incisos 6, 7 e 8 do artigo 75. Existem situações que fogem ao nosso planejamento. Um desses casos é a emergência. Claro que os casos de emergência não constarão como regra no plano de contratações anual. Mas lembre-se que nós fazemos uma distinção entre emergência e emergência, porque o deslocamento de terra, chuvas, inundação estão no nosso calendário de tragédias e são fatos que acabam sendo previsíveis. E os gestores públicos têm a obrigação de trabalhar em termos de recursos da defesa civil e nessa nova lei com as ferramentas que existem para proteger a sociedade diante dessas tragédias. Também não precisa constar do plano de contratações anual as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o parágrafo 2º do artigo 95. O pronto pagamento é aquele que não depende de garantia até determinado valor. Nas hipóteses de classificação parcial das informações de que trata o inciso 1 do caput, as partes não classificadas como sigilosas serão cadastradas no PGC. E aqui começa, no artigo 8º, o procedimento. Primeiro, justificativa da necessidade da contratação, descrição do objeto, quantidade a ser contratada, estimativa preliminar de valor. Então, não é apenas eu vou comprar 10 computadores. Eu tenho que fazer a descrição precisa desse documento, eu tenho que estimar valores e eu tenho que colocar isso dentro do plano. É um conjunto de informações que vão ficar dentro do computador. E você, claro, depois vai poder imprimir esse documento. E esse plano também deverá ser aprovado pela autoridade competente até a primeira quinzena de maio do ano da elaboração do plano de contratações anual. Outro ponto que é preciso destacar desse decreto é a divulgação. E você sabe que o governo federal escolheu o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, como a ferramenta onde serão depositados todos os documentos
que você vai gerar na licitação. E o plano de contratações anual deve ser divulgado também no PNCP. Curioso que a lei não definiu uma sigla para o plano de contratações anual, PCA, não foi colocado. Foi colocado também as hipóteses de revisão da execução e as disposições gerais. Eu vou destacar duas. Os órgãos, as entidades, os dirigentes e os servidores que utilizarem o PGC, que é o Sistema Informatizado, responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de segurança instituída. A primeira delas é que essa norma é repetida também em outras leis. Aqueles que têm senha e código de acesso ficam responsáveis pelas informações que são inseridas com esse documento. E aí nós temos duas historinhas, como eu disse, para contar. A primeira, que o pessoal tem comentado muito essa história, é o fato do auditor. O auditor que chegou para um servidor e disse: se levante do computador, eu quero que permaneça logado com a sua senha e seu código de acesso, porque eu vou fazer uma auditoria. Veja, o auditor tem a permissão para fazer uma auditoria. Os auditores de instituições mais qualificadas, como o Tribunal de Contas da União, eles têm o crachá e têm um ofício dizendo: eu estou fazendo auditoria no seu órgão, está lá nominado o órgão, Caixa Econômica Federal, SERPRO, seja o que for. Então ele tem dois documentos que o qualificam, não é só a carteirada. Mas quando ele pede para você se levantar, você tem que deslogar. Não é que você não possa dar sua senha aos outros. Não é só isso, é uma outra preocupação. Ele tem que ter a senha de auditor, porque ele vai entrar no sistema e você está executando, ele está controlando, ele não pode alterar dados. Então ele tem que buscar uma senha específica lá no setor de TI, ou perante a autoridade máxima do órgão que estiver recebendo o auditor. Não é para você se levantar da máquina, ele é auditor, pode fazer. Ele não pode alterar, né, os dados. Então, primeira responsabilidade. Segunda questão. Nós enfrentamos, e aí já foi na advocacia, um caso muito interessante. Duas empresas competindo num pregão. Mas o prazo para apresentar a documentação após a declaração do vencedor era muito pequeno. Era um prazo em horas. Declarado o vencedor, a empresa deverá apresentar a documentação de habilitação em 4 ou 5 horas. O que um dos sócios da empresa fez? Tirou cópia de toda a documentação e foi fisicamente no órgão. Disse: bom, de um jeito ou de outro eu coloco no protocolo e pronto, se o sistema não aceitar, porque eram muitos documentos. E o acesso foi permitido. E ele encontrou o pregoeiro junto com o dono da empresa concorrente no sistema. E o dono da empresa concorrente estava num computador do lado e os dois conversando. Evidentemente, a isonomia estava comprometida. Mas nós não podemos, como advogado, assumir a história do cliente. Então nós pedimos que ele fosse a cartório, fizesse uma declaração com a irregularidade que ele verificou, assinasse embaixo, trouxesse com firma reconhecida para nós juntarmos ao processo. Então não é porque haverá documentos eletrônicos, sistemas eletrônicos, que a humanidade está longe, está próxima ou longe de fraudes. As fraudes existirão e é necessário que a gente tenha cuidados ao operar o sistema. E aqui o legislador, na regulamentação do dispositivo, deixa claro, a responsabilidade é sua. E o segundo ponto que nós vamos colocar é que a Central de Compras da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia poderá, desde que devidamente justificado, dispensar a aplicação do disposto nesse decreto ao que for incompatível com a sua forma de atuação, observados os princípios gerais da legislação pertinente, né? Então nós temos aqui a ideia do Ministério da Economia podendo abrir exceção. Os procedimentos administrativos autuados ou registrados em conformidades com a Lei 8666,
com a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, a Lei 12.462, LRDC, observarão o disposto neste decreto. E aí, juridicamente, nasce uma questão. Esse decreto está regulamentando o inciso 7 do artigo 12 da nova lei, mas já deve ser observado por quem está aplicando a 8666, a Lei do Pregão e a Lei do RDC. Ou seja, para todos, de agora em diante, o plano de contratações anual é obrigatório na administração federal, direta, autárquica e fundacional. Continue acompanhando nossos trabalhos nas redes sociais e difundindo com seus amigos o que aqui estamos fazendo para melhorar a administração pública brasileira. E se você tiver sugestão de tema, mande para a gente.